Tá aí já aí, meu amor. Vê se tá tudo ok. Vamos lá. Se o pessoal tá chegando pra gente começar mais uma nossa live aqui na instituição FATEADEG. Tá online aí, amor? Tem que achar o seminário. Tem uma pessoa online, tu já tá vendo já? É? Tá online? Tá online? Tá online aí, amor. Tu abaixou o... Ficou o contrário. É o quê? Ficou o contrário, né? Ficou o contrário, não foi? Mas o desenho aqui tá bem exuberante. Tem 4 pessoas aqui online. Dá pra ver, só dá pra ver a quantidade, o quantitativo de pessoas. Não dá pra ver quem é, não é isso, filha? Peraí, meu amor, não entra ainda não. Conseguiu não entrar não? Tô só te vendo, mas vou escrever aqui ainda. Tá certo, escreva aí. E justamente nós vamos dar início à nossa live. Hoje nós vamos falar algumas questões, a propedêutica, a questão inicial, uma questão bem basilar, introdutória sobre o livro de Atos. Nós já estudamos período intertestamentário, a introdução e a estrutura do Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, que são o que nós chamamos, que foi cunhado por Friedrich Schleiermacher como os Evangelhos sinóticos. Isso já virou parte até ortodoxa da interpretação e introdução neotestamentária, assim como fala Gil Bailey na sua introdução sobre o Novo Testamento. E hoje nós falamos na semana passada e na semana retrasada sobre as questões do Evangelho conforme escreveu João. Deu para perceber que inicialmente não é só um registro biográfico acerca da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas olhando e observando, principalmente pelo prólogo, como D.A. Carson observa, nós vemos as temáticas no prólogo e elas vão desenvolvendo a partir da progressividade da escrita de João acerca da pessoa de Jesus Cristo. Eu estou vendo uma pessoa, acho que é a irmã, dá para ver aqui só no cantinho. Mas quem estiver chegando agora, você pode fazer um sinal, mandar um comentário. Tá tudo ok, minha princesa aí? A irmã Brisa. Mandou um sinal de fumaça, fez? A irmã Brisa, seja bem-vinda, a irmã Brisa, em nome de Jesus. A internet tá lenta. A internet está muito lenta. Para a gente dar início a essa aula, sim, com relação ao Evangelho de João, cada um desses evangelhos ele tem a sua particularidade, desde as questões que eles quiseram positivar em cada um desses evangelhos, cada um demonstrando, assim como diz o Warren Webster na sua introdução, principalmente na introdução sobre o livro de João, acerca daquilo que eles querem falar acerca de Jesus. Mateus, que ele quer demonstrar Jesus como rei prometido. O Evangelho de Marcos, ele quer tratar Jesus como o servo de Deus, enquanto Lucas quer trazer a ideia do homem perfeito. Isso parte de um pressuposto de uma análise acerca da sua genealogia, e o Evangelho de João, ele quer tratar Jesus como filho de Deus. Nós vamos estudar agora o segundo tratado, o segundo escrito de Lucas, que vocês sabem, Lucas é o maior escritor desde caracteres, principalmente caracteres, não por livros, mas por questão de caracteres. A porção maior quem escreve é Lucas. E algumas pessoas, né, a carta, a epístola aos Hebreus, ninguém sabe realmente quem é o autor, assim como disse Orígenes, citado no livro do pastor da Assembleia de Deus, muito bom esse livro, que foi até da Escola Bíblica Dominical do ano 2008, pastor José Gonçalves, não é Josué Gonçalves, que é mais conhecido, mas José Gonçalves, falando sobre acerca de Orígenes, que a melhor coisa quem disse acerca de quem foi autor do livro de Hebreus, Orígenes disse, só Deus sabe. Tem chutes por todos os lados, e um dos chutes é dizer que Lucas também compilou o livro de Hebreus, tá certo? Assim, hoje nós vamos fazer isso, mas vamos pedir a graça do Senhor Jesus Cristo para que tudo que ocorra aqui seja de acordo com a sua vontade, como diz Romanos capítulo 2 e verso 2, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Tá dizendo a quantidade de pessoas que tem aí, amor? 4 pessoas assistindo. Tem 4 pessoas assistindo, muito bem. Com o passar do tempo as pessoas vão adentrar aqui
Espero que vocês... Diz o nome dos alunos que eu vou marcando eles aqui. O nome dos alunos de cabeça tudinho, né? Ah, acho que tu lembrar. A irmã Brisa, Já tá. a irmã Brisa, a irmã Marinês, Já botei. a irmã Maria de Neide, Aristóteles, Saulo, Já botei. Heron, Almir, Lembra de mais alguém? Almir, não tem. Dona Carla, Carla Valença. Mais alguém? De cabeça, Elísio, Marquei tudo. conseguiu marcar? Então tá certo, hoje nós vamos falar no caso de... Tá, meu amigo Rollis, parece que eu tô vendo ele daqui, pela foto eu tô conhecendo o Rollisson, está online, tá tudo certo aí, irmão? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Jesus, pela tua infinita bondade e misericórdia. Perdoa as nossas fraquezas, estende as tuas mãos santas sobre nós. Que o Senhor, para a glória do teu nome, possa energizar os nossos corações com as escrituras sagradas. Que a tua mão esteja estendida sobre nós e que possamos, para a glória de Cristo, entendermos essa introdução, essa propedêutica no que tange o livro de Atos dos Apóstolos, Pai. Que assim o Senhor estenda a tua mão sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá. O livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou começar a questão da autoria. A autoria, desde dos primórdios, não se tem uma dificuldade para saber que foi autor. A ortodoxia deixa bem claro que foi um médico amado Lucas que escreveu o livro de Atos. O livro de Atos, nós consuetudinariamente nós chamamos que é o segundo livro de Lucas. Mas a bem da verdade eu concordo com aquilo que o Warren Webster fala e outras pessoas de cunho autoritativo com um conhecimento muito profícuo do Novo Testamento, eles falam que a bem da verdade não é o segundo livro, é que seja um livro com duas partes. A primeira parte mostra a biografia de Jesus e a segunda parte mostra a proclamação deste evangelho de Cristo Jesus a partir da sua morte, ressurreição e ascensão. Porque Lucas nós entendemos que ele está escrevendo para Teófilo. Teófilo, né, esse nome semanticamente é a junção de duas palavras, Theos e Philos, que dá a ideia de amante de Deus, ou aquele que é amigo de Deus. E pelas questões das características positivadas do texto, a saudação que é citada com relação a Lucas, quando vai falar de Teófilo, né, ele chama Teófilo de ó excelentíssimo. Eu vi no livro de, deixa eu ver aqui, D.A. Carson, não, se eu não estou enganado é William Buckler. William Buckler, citando um tal de Sarr, que eu não sei quem é, mas ele citando no seu comentário, ele diz o seguinte, ele diz que essa saudação, nos primeiros 4 séculos da igreja, nunca se deu entre cristãos, entre irmãos. Ao que tudo indica, era uma pessoa que faz parte da autoesfera social romana, essa questão de ó excelentíssimo. É citado também naquele site que eu falei com vocês, Estudo Light, que trata essas questões falando sobre Teófilo. E esse tratado, esses 2 tratados que mostram claramente a biografia de Jesus como homem perfeito, e depois a proclamação deste evangelho, segue a pauta evidente daquilo que Paul Ruff, que foi um dos meus livros que eu tive contato, inclusive em PDF, lá no seminário, na nossa instituição querida FATEADEG, lá Paul Ruff, logo na introdução, ele vai dizer que o Antigo Testamento é afirmar que Jesus vem. O Novo, os 4 evangelhos é dizer que Jesus veio, e o livro de Atos é a proclamação da obra deste Messias. Realmente, os apóstolos entenderam a sua questão missiológica e as questões da herdade ministerial de Jesus. Os apóstolos, eles não fazem, segundo Heber Campos Júnior, eles não fazem o ministério à parte de Jesus. Eles dão continuidade a este ministério de Jesus. Oxalá que todas as pessoas designadas ao ministério, até mesmo como pessoas partícipes do corpo de Cristo, entendesse que
pregar o evangelho, anunciar o evangelho, falar das boas novas de Cristo é dar continuidade ao ministério de Cristo. E isso, quando é colocado no âmago do coração da pessoa, é uma pauta doxológica e litúrgica. Porque a visão doxológica, que é a glória de Deus, e a litúrgica, porque tudo que eu vou fazer, eu vou entender que eu estou fazendo como continuidade da obra de Cristo, mesmo sendo instrumentalizado, que a gente vai ver que a instrumentalização que Jesus deixou, além do seu ensino, aquilo que entendemos, como diz lá em João 16, que Jesus disse que enviarei o outro Consolador. Hernandes Lopes fala do Atos dos Apóstolos, no epitome do seu livro, ele vai falar que é o Atos do Espírito Santo. A bem da verdade, né, nós não seria tão bom falarmos assim, mas nós entendemos que existe um momento, agora um divisor de águas na historicidade da igreja, que é agora a participação daqueles que estão no corpo de Cristo. Todos estes agora, eles vão ser dotados da graça através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Outra coisa bem interessante é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele não foi escrito depois de 70. Porque o livro de Atos, ele cobre até a vida de Paulo quando ele está na cadeia e vai ser designado em Roma, que ele passa 2 anos pregando o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso não ocorre. Alguns historiadores vão falar isso, e alguns comentaristas, como o nosso querido e amado John MacArthur, acertei aí, minha filha? John MacArthur, para mim, sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas, um dos intelectuais que, da melhor maneira possível, tem contribuído para o crescimento do evangelho, embora sendo cessacionista. Embora sendo cessacionista. Mas, enfim, essa ideia é que não foi antes não aconteceu, o término dessa compilação não aconteceu depois do ano 70, porque naturalmente eles tinham colocado a profecia da queda de Jerusalém. Isso aí é fato, isso aí é claro, é muito objetivo para qualquer pessoa que tenta se deleitar na historicidade dos evangelhos, tá certo assim? Tem alguém chegando comentando alguma coisa aí, minha filha? Não. Tá certo? Vamos lá. Pronto, dita estas coisas que nós falamos, né, com relação ao autor, o ano que foi escrito, o propósito, eu vou falar aqui mais uma vez, o propósito do evangelho, estou me perdendo mais uma vez, o propósito do médico historiador Lucas deixar esse registro, embora que a audiência original seja esse Teófilo, e alguns dizem, como o Warren Webers vai dizer, que o evangelho de Lucas foi escrito para os gregos e deixado para eles, né, como consolo para a realidade daquilo que Jesus fez, mostrando essa abrangência, essa questão holística ministerial de Jesus e o plano salvífico de Deus para todos os povos. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é uma narrativa fidedigna e fiduciária das coisas que aconteceram no meio da igreja. Foi quem que eu vi agora, meu Deus, quando estava vindo no comentário, o comentário de Lucas, me perdoe, eu vi um comentário de Lucas, de um certo comentarista bem conhecido, que ele diz o seguinte, foi no livro Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, excelentíssimo livro, né, organizado por D.A. Carson e Gil Bailey, e quem tá fazendo essa parte, que são vários escritores, é Howard Marshall, que morreu, que Jesus o guardou, não é? Ele fala bem interessante, os propósitos demonstrados nas pregações dos apóstolos. Você sabe que Pedro, ele prega, Paulo também, ele prega em várias ambiências diferentes, em algumas audiências diferentes, e o propósito inicial, ele é cristológico, mantendo Cristo como a chave hermenêutica da historicidade do mundo, mas também existe um propósito eclesiológico organizacional, porque é no livro de Atos que é instituído os diáconos. Lá em Atos 20 fala a questão dos pastores, fala as questões dos bispos, fala as questões dos presbíteros, fala as questões ainda, tem um livro fácil do Novo Testamento, que um dos escritores é Osborne, que inclusive falando de Howard Marshall, ele vai falar o seguinte, nesse livro Faces do Novo Testamento, ele vai mostrar
como o profetismo do Novo Testamento ele é diferente do profetismo da Antiga Aliança. Enquanto o profetismo veterotestamentário era algo revelacional e progressivo, o profetismo do Novo Testamento ele é confirmativo. Ele vai confirmar as profecias acerca da pessoa de Jesus, confirmar que as escrituras elas são fiduciárias, fidedignas, inerrantes, infalíveis. Na boca do profeta isso vai acontecer, né? E tem algumas coisas muito interessantes que deixam uma pulguinha na nossa orelha, né? Principalmente se mulher pode pregar. Isso é muito interessante, né? O livro de Atos ele traz mulheres que foram profetisas, as 4 filhas de Filipe, o evangelista. O livro de Atos ele cobre principalmente essa visão missiológica. O pai das missões moderna não, o pai missionário, o doutor dos gentios, nós sabemos que é Paulo. O livro de Atos ele é dividido em 2 personagens, não. O personagem central é Jesus, mas existem 2 líderes destacáveis no livro de Atos que você vai ver isso diretamente. Primeiro é Pedro, que cobre de Atos 1 até Atos 12, e depois Paulo, que é de Atos 9 até Atos 27. Paulo aparece essa proeminência a partir de Atos 11, onde quebra-se o silêncio paulino depois da sua chamada, e aí ele começa a dar início às suas viagens missionárias. Tem um livro, o apóstolo Paulo, né, que fala das visões romana, grego ou judeu, daquilo que Paulo ele abrange dentro do evangelho. Eles vão colocar dizendo que se Paulo estivesse vivo hoje, o mundo já teria sido evangelizado 53 vezes. John MacArthur diz o seguinte: dentro de 30 anos inicia-se a questão de evangelismo. Em Atos capítulo 1, e com 30 anos, esses 12 homens conseguiram incendiar o Império Romano de tal maneira que virou ele de cabeça para baixo. John MacArthur utiliza esse argumento para dizer que enquanto a igreja no primeiro século virou o mundo de cabeça para baixo, ele diz que a igreja contemporânea, o mundo vira a igreja de cabeça para baixo. Tá certo? Estou há quantos minutos online, minha filha? 13 minutos. Já estou online, tá certo? Se você estiver com a sua irmã aqui, ó, com a sua... Orlando Boyer tem um livro chamado A Espada Cortante, né? Que ele fala acerca da Bíblia. A minha é uma DEI que tem as suas particularidades heréticas, mas tudo bem. Se você tiver de posse da sua, eu gostaria de fazer uma leitura com você, observando o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tá certo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Essa Bíblia ela é bem fininha, o material dela, e a gente tem que ter um cuidado imenso para que essa Bíblia não possa rasgar as suas páginas, né? Vamos lá. Eu quero ler de Atos 1. A gente vai dar uma lida, lectio contínua, tá certo? A gente vai fazer algumas notas explicativas para que a gente possa mostrar algumas particularidades desse texto. Vamos lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Isso aqui é algo interessante, porque alguns comentaristas, o nome em grego é praxe apóstolos. Praxe quer dizer prática. Atos. O texto mostra que Jesus demonstrou as coisas primeiro fazendo e depois ensinando. Já disse Agostinho que os teus passos confirmem tudo aquilo que sai da sua boca. O início do livro de Atos mostra claramente que Jesus, além de pregar, ele também fez.
E isso é uma questão arquetípica para todos os apóstolos, porque, como eu falei hoje ali embaixo, com um jovem que veio fazer uma pergunta bem pertinente, né? Um jovem de 15 anos, veio fazer uma pergunta pertinente, Patrícia, para mim hoje, enquanto eu estava subindo aqui, vindo para casa. Ele perguntou a mim se eu, como cristão, poderia digerir algumas músicas seculares no meu Play Music, eu acho que é isso, né? Na minha lista, né, das músicas. E eu disse para ele o seguinte: a dosimetria da nossa vida, ela deve ser dada a partir da cruz de Jesus. Lá em Filipenses 2,5 diz que haja em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, verso 9 diz: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Em Atos 11:26, os apóstolos foram chamados pela primeira vez de cristão. Adolf Hannach, citado no comentário wesleyano de Filipenses capítulo 2, Adolf Hannach diz que a proeminência do evangelho, ele chegou em Roma com tanta efusividade, mas não foi simplesmente pelas homilias carregadas de jogos de oratória, não. O evangelho chegou pela sua prática. O evangelho sem prática não é evangelho. Evangelho leva sempre a questão da praticidade. Por isso que Lucas, ele é enfático a dizer a Teófilo, não só aquilo que Jesus pregou, mas aquilo que ele fez à prática. A ortodoxia, orto, reto, doxo, opinião, que é a questão teórica. A ortodoxia tem que ser de acordo com a ortopraxia. Orto, que falei aqui, reto. Praxe quer dizer a prática. O credo e a conduta deve ser extraordinariamente gritante nas nossas vidas. Inclusive eu coloquei até no grupo uma frase de Martinho Lutero que ele diz o seguinte: Deus não precisa das suas obras, mas o seu vizinho sim. Não é verdade, minha filha? A nossa prática é que vai mostrar que se realmente nós carregamos a cruz de Cristo Jesus. Por isso que o livro de Atos dos Apóstolos, vou citar aquilo que Lucas colocou, é que a prática, a ortodoxia das pessoas contagiar as outras, de maneira que elas foram chamadas de cristãos. Cristãos no sentido de a pessoa de Cristo, tá certo? Então vamos dar continuidade. Meu amor, veja se está parando aí. Tá não, né? Tem uma pergunta que a irmã Carla fez. Do significado oral Oxalá. É porque eu cito, parece. Foi, tu citaste, Eu mas citei. eu disse a ela que quiser a Deus, mas eu vou colocar um aqui que eu achei, pra ficar mais claro. Tá certo, então coloque aí, né? É porque, infelizmente, a gente tem isso em outros segmentos religiosos que nós não vamos entrar em Trump aqui, né, minha filha? Nós não vamos entrar em Trump, mas Oxalá é quiser a Deus, é uma palavra bíblica, tá certo? Só essa pergunta, minha filha. Então vamos lá. Tô vendo aqui pela foto, o irmão Paulo aqui tá com um sorriso imenso. Ó, eu achei assim, vê se tá certo. Como dicionaristas, Oxalá é uma palavra de origem árabe, aí tem aqui descrito, e que quer dizer se Deus quiser, prover a Deus ou queira a Deus. É uma expressão que designa desejo. Mas essa ideia, eu só não concordo com a ideia de origem árabe, porque, assim, embora que possa ter uma origem árabe, mas os evangelhos, e os evangelhos do Antigo Testamento, eles não foram compilados numa língua árabe, né?